clamamos a tua graça, reaviva em nossos corações os dons recebidos das tuas mãos. Vem Espírito Santo de Deus, realizar a tua obra. Vem Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Vem Espírito Santo de Deus, realizar a tua obra. Vem Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. E é na alegria do Espírito Santo que nós queremos desejar um bom dia a vocês nesse dia do ressuscitado, nesse domingo dedicado ao Senhor. Bom dia a todos vocês, né, que nos acompanham e que pela providência divina caem de paraquedas aqui, né, buscando informação, buscando se alimentar do amor que a gente tem pela igreja e pela liturgia, né? E hoje mais uma semana muito especial, nós vamos comemorar, né, dentre dois santos que nós escolhemos aqui, né, porque não tem como falar de todos, né, num programa tão curto, né, a gente até que gostaria, mas essa semana nós escolhemos para vocês dos dois santos mais importantes, né, que a gente vai ter a oportunidade de celebrar essa semana. É amanhã, né, na segunda-feira, no dia 21, nós vamos celebrar o evangelista São Mateus, né, um evangelista muito importante, né, e no dia 23 nós vamos celebrar nosso querido Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, né? Então, nosso querido Padre Pio, que também é um santo, um dos santos mais populares da igreja, né, da época moderna para cá, né, nos tempos atuais, né, Padre Pio com certeza escreveu a sua história, ou melhor, Deus escreveu, continuou escrevendo a sua história através de Padre Pio, né? Então, São Mateus, irmão, o que a senhora tem para dizer para nós sobre esse nosso querido evangelista São Mateus? Toda vez em que falamos de Mateus, nós lembramos e devemos recordar sempre do chamado dos 12 que Jesus convidou de forma especial para poder fazer parte do seu rebanho de evangelização, parte dos apóstolos que eram aqueles que receberiam do Senhor toda a graça e toda a força de evangelização e que depois transbordariam com todo o povo de Deus. E nós devemos recordar que Levi organizou um grande banquete para Jesus, que aceitou e participou com os seus discípulos. E nesse banquete, Jesus faz uma colocação que toca profundamente o coração de São Mateus. Jesus vai falar que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os pecadores, aqueles que se encontram doentes. E depois ainda acrescenta: eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores à conversão. E depois, logo a seguir, nós podemos perceber que São Mateus é inflamado por essa afirmação do Senhor e decide seguir o Cristo também como um dos seus discípulos e torna-se participante do grupo dos 12. Seu nome algumas vezes foi citado também nos Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. Então, o anúncio de Cristo foi a missão desse homem que decidiu deixar tudo, se reconhecer também pequeno e pecador, mas deixar tudo para seguir o Mestre. Depois é muito importante lembrar que, segundo algumas fontes, São Mateus ele morreu por causas naturais, não como alguns outros apóstolos que tiveram mortes de outras formas, né, que nós podemos conhecer. E depois, algumas tradições consideram que ele terminou a sua vida na Etiópia. Depois, São Mateus é associado àquele aspecto como de um homem. Então, cada um dos evangelistas, eles carregam uma figura que nós podemos também verificar na palavra de Deus. Suas relíquias encontram-se na cripta da Catedral de Sarleno, na Itália. E ali o santo é festejado com grande honra no dia 21 de setembro. Mateus é o autor do primeiro evangelho, então isso é muito importante de lembrar. Mateus é o autor do primeiro evangelho,
que não foi escrito em grego, mas sim em aramaico. Depois, é muito importante lembrar a figura do evangelista, que é muito requisitada na iconografia. E depois, se você nunca ouviu falar de Caravaggio, ele é muito importante, São Mateus foi muito importante na vida desse homem, porque das suas obras mais famosas vai retratar, sobretudo, a vocação de São Mateus, que foi pintada entre 1599 a 1600 e encontra-se na igreja de São Luís dos Franceses, em Roma. E é uma cena que vai atrair, sobretudo, pela ação dramática e o dedo de Jesus que aponta para Mateus e ele, por sua vez, aponta para si. E depois, essa belíssima pintura, nós podemos verificar ali o chamado de São Mateus. E depois o Papa Francisco, ele ressalta essa imagem em uma das suas entrevistas e ele fala assim: um pecador ao qual o Senhor dirigiu o seu olhar. E o Papa se define também como um pecador no qual o Senhor se dirigiu o seu olhar. E, sobretudo, nós podemos ressaltar que o olhar de Jesus sobre cada um de nós sempre é e sempre será um olhar de misericórdia que vai nos tirar do nosso pecado e nos elevar à vocação que Ele prepara para cada um de nós. Que isso, irmã, estou chocado com suas palavras. Realmente, né, o São Mateus, né, esse evangelista, ele é muito importante, né, e São Mateus também, os primeiros evangelhos, é aquele que tem uma obra bem completa, né, dos evangelhos, é com certeza um evangelista, né, muito importante. Né, mas também, esta semana, nós temos aquele santo que é querido de muita gente, né. Olha, irmã, eu fiquei sabendo por aí que tem algumas pessoas que não gostam muito assim de devocionismo, de coisas assim, né, muito devocionais, né? E tem muita gente que tem problema com isso na igreja, né? Mas São Padre Pio, né? São Pio de Pietrelcina, realmente não tem como dizer algo, né, sobre os devocionismos do Padre Pio, né? Sim, chamado, ele é santo, mas a gente chama de Padre Pio porque realmente é um dos santos místicos, né? Talvez ele esteja aqui agora, né? Padre Pio, ele realmente vai contra tudo aquilo, né, que as pessoas que falam, eu não gosto de devocionismo, isso é coisa, né? Às vezes acho que é coisa muito exagerada, né? Porque de fato muitas coisas exageradas e extraordinárias aconteceram com Padre Pio, né? Padre Pio foi um santo italiano, né, que desde criança quis se entregar a Deus, desde criança segue os passos de Cristo, né? E quem segue os passos de Cristo assim desde criança, inevitavelmente vai acabar caindo num convento, em algum seminário, em alguma ordem, né? E ele franciscano, então se entregou já desde cedo e ele foi ordenado padre, né, em 1910. Então você vê que ele é mais ou menos dessa época, né, do início aí do nosso século XIX, século XX. E aí ele foi ordenado padre, mais ou menos nessa idade, e ele quis se entregar a Deus pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório, né? Eram temas recorrentes, né, na vida de Padre Pio, né? Conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. E Padre Pio, ele praticamente oferece muitos sacrifícios, ele tem um alto grau de oferta de si mesmo, né? E ele pede muito a Cristo para ser configurado com ele, né? Então, ele recebe esse dom das santas chagas, né? Então, ele passou muitos anos com as chagas, né? E vários médicos tiveram a oportunidade de ver, de estudar, de ver com os próprios olhos, né, e de contestar aquilo que a ciência não consegue explicar até hoje, né? Fora tantos eventos, né, dons de bilocação, de estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo, visita de anjos, né, saber coisas extraordinárias sobre as pessoas, né, um excelente confessor, né? Então o Padre Pio, a vida dele foi marcada de muitos eventos místicos, né? Mas ele foi certamente um santo que sofreu muito, né? Que aceitou a sofrer muito,
né? O demônio, ele tinha visões com o demônio aparecia para ele, né? O agredia, né? Ele era espancado às noites pelo demônio. Então, é um santo que realmente você precisa se aprofundar mais na história dele, né? Principalmente para você aí que está começando agora a sua fé, que está entrando agora na igreja, realmente é um santo que vale muito a pena, porque Deus fala aos homens através de toda a história, mas ele também fala através do nosso presente, né? E é um santo muito recente que vale muito a pena, né, saber o que Deus quis nos dizer através da vida desse homem, né? Então, ele é incontestável, não tem como você gostar ou não, né, da forma com que as pessoas são devotas ou não a determinadas devoções, porque Padre Pio é um santo recente. Portanto, nós temos médicos e muitas pessoas que participaram da vida dele hoje ainda viva, muitos relatos, né, e muitas situações inexplicáveis, né? Uma delas foi que ele passou muitos anos com as Santas Chagas, né, e eram feridas que não cicatrizavam e que sangravam, né? Então ninguém conseguia entender como que aquelas feridas eram dele, de fato não eram, né? A gente sabe que as Santas Chagas são de Jesus. Então, o que provava que as Santas Chagas não eram dele? Porque sangrava, né? Sangrava o tempo todo, era uma hemorragia constante. Isso significa que se fossem dele essas chagas, ele teria morrido, né? Perderia todo o sangue. No entanto, ele passou anos com essas chagas, sangrando e não morreu, né? E as feridas não se curavam, mas também não se infeccionavam, né? E muitos médicos puderam constatar isso. E para deixar você mais de boca aberta ainda, essas chagas elas foram se fechando à medida que ele foi se aproximando da morte, né? Então, quando o Padre Pio já estava próximo de morrer, as chagas foram se curando e os médicos constataram as chagas se curando e não deixaram cicatriz nenhuma, né? Eu até anotei aqui o evento que os médicos disseram. Eles disseram que era chamado um absurdo fisiopatológico, então um absurdo que a ciência não explica. E se diante de tudo isso, e depois se você for pesquisar a história dele, e ainda não conseguir concordar ou não acreditar com tudo isso, dê um pulinho lá na cidade dele, na Itália, que o corpo dele ainda está lá incorrupto, né? Ainda crescem unhas, crescem barbas, né, no corpo dele e está lá ainda para que você possa ver, depois de tantos anos aí que ele já morreu, o corpo dele está lá incorrupto. Então, realmente é um santo que Deus quis nos falar muito, né, através dessa idade de homens tão incrédulos, né? Nossa geração tão incrédula, né, geração de ateus, geração das pessoas que não acreditam mais em Deus, né, de repente Deus suscita um santo desse com tantos eventos místicos e inexplicáveis, né? E a ciência teve muitas oportunidades de fazer estudos sobre tudo isso que aconteceu com o Padre Pio, e a palavra é essa, né? Absurdos fisiopatológicos, ou seja, é um absurdo, a ciência não consegue explicar. Então, realmente é um santo que vale a pena você se aprofundar mais na história dele. E continuando, né, a nossa série falando sobre a liturgia das horas, né, programa passado, eu e a irmã Vitória, a gente se empolgou aqui falando da exaltação da Santa Cruz e da Nossa Senhora das Dores, né? A gente se empolgou aqui cantando um cântico a Nossa Senhora e foi tão profundo que a gente decidiu, né, encerrar o programa por ali, deixar vocês com aquela profundidade, mas nós não esquecemos e a gente vai continuar aqui para vocês falar dessa graça da liturgia das horas, porque a gente quer instigar você, né, a inflamar você a rezar a liturgia das horas. Então, o povo cristão, ele sempre faz memória. Então, nesse início desse segundo ponto, nós vamos fazer memória também dessas graças que são os ofícios litúrgicos. Então, as laudes e as vésperas, nós podemos indicar como o início e também ali quase o fim da nossa vida cotidiana. Nas laudes eu vou abrir, consagrar as minhas primeiras palavras ao Senhor e consagrar todo o meu dia ao Senhor. São Basílio Magno vai dizer assim: o louvor da manhã tem por fim consagrar a Deus os primeiros movimentos da nossa alma e do nosso espírito, de modo a nada empreendermos antes de nos alegrarmos com os pensamentos de Deus, segundo o que está escrito: lembrei-me de Deus e enchi-me de alegria, no Salmo 76, versículo 4.
Então, de verdade, as laudes destinam-se para santificar o nosso dia, santificar o nosso tempo. E nesse sentido, ela é estruturada, e nós vamos falar nesse programa, sobretudo, da estrutura dos ofícios litúrgicos. Depois, as vésperas celebra-se sempre no final da tarde e ao declinar do dia, a fim de agradecermos a Deus por tudo que nós vivemos nesse dia, que foi abençoado certamente pelo Senhor. E depois, com esta oração, nós fazemos subir como um incenso de agradável odor todas as graças e todo o nosso agradecimento a Cristo. É muito bonito nas vésperas, quando você vê lá o ministro, o presidente da celebração, do ofício, na verdade, fazendo esse movimento de incensar, é porque ali, juntamente com toda a comunidade reunida, ele quer elevar ao Senhor todas as graças daquele dia que o Senhor nos concedeu de viver. Depois nós recordamos também da obra de redenção do Senhor nesse ofício. Então, as laudes e as vésperas, elas sempre irão começar por um versículo que vai justamente nos convidar a entrar nesse louvor do Senhor. Depois a gente fala, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Depois fazemos sempre a doxologia, de glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E depois nós seguimos o ofício. Para as laudes, logo após esse momento, nós louvamos ao Senhor com um salmo invitatório, que é esse salmo que vem nos convidar para adentrar nesse louvor do Senhor. Depois segue-se com um hino que tem a função de dar a cada hora do ofício ou a cada festa uma tonalidade própria. Então, no tempo da Páscoa, nós temos um hino apropriado. No tempo do Natal, nós temos um hino apropriado que vai te levar e que vai te introduzir naquilo que a liturgia vive com toda a igreja naquele ofício litúrgico. E isso é muito bonito de poder ver toda essa estrutura e essa organização da igreja. Depois de seguir com o hino, vem a salmodia, que é o cântico dos salmos, ou a recitação dos salmos. A salmodia das laudes consta-se um caráter matinal, né, por ser rezado nessas primeiras horas do nosso dia. Depois, tem sempre um cântico do Antigo Testamento e um salmo laudatório, segundo a tradição da igreja. Os salmos das vésperas consta-se de 2 salmos e são adequados a esta hora e à celebração com o povo, mais um cântico tirado das epístolas ao Apocalipse. Depois terminada a salmodia, nós seguimos o ofício com uma leitura breve, que é uma pequena leitura que vai ali cravar o nosso coração e vai nos unir certamente à profundidade daquele ofício. E depois, a leitura breve, ela é variável também conforme o tempo litúrgico, conforme a festa, a solenidade que nós, naquele dia, de forma especial, que estamos rezando o ofício, estamos celebrando. Depois, o povo responde à palavra de Deus, então segue-se um canto responsorial, que é justamente essa resposta, depois de escutar, depois em que a palavra de Deus penetra o meu coração, eu devo responder. Segue-se depois desse momento da palavra de Deus, o cântico evangélico com uma antífona. E aqui eu faço uma atenção, o cântico evangélico, tanto no ofício das laudes como no ofício das vésperas, é como se fosse de verdade o evangelho do ofício. Por isso que é muito importante, eu sempre faço também a doxologia, porque é ali o momento central. E são cânticos de Zacarias, o Benedictus, mas é sobretudo
um cântico de ação de graças. O cântico evangélico contra o Magnífica, são cantos de ação de graças. Por isso que sempre nesses ofícios nós seguimos essa estrutura. Conforme também cada tempo litúrgico tem a sua antífona adequada que vai te introduzir nesse ofício. Depois, terminado o cântico, segue-se nas laudes as preces para consagrar o nosso dia ao Senhor e nas vésperas também as súplicas de intercessão. Depois, finalizamos o ofício com uma oração conclusiva do Pai Nosso e também no breviário sempre tem uma oração que vai me fazer fechar todo esse ciclo de intimidade com o Senhor através do ofício litúrgico. Muito bom. Então, a gente sabe que a liturgia ela é um rito, né? Liturgia envolve ritos, né? E ritos envolvem estruturas, né? E se você ficou um pouco perdido, não tem problema não, pega o seu breviário, né? Adquira o seu breviário, ou então vá na internet que existem liturgias online, né? Liturgia das horas online, e tenta acompanhar a estrutura, né? Nós também rezamos as laudes aqui aos finais de semana na nossa web TV, então você pode acompanhar também. Nós sempre rezamos, né, no sábado e no domingo para que você possa estar vivendo essa graça conosco. Então no sábado e no domingo, cada casa de missão nossa, né, prepara esse momento das laudes das vésperas. Um dia você pode rezar as laudes conosco, né, aqui no Rio de Janeiro, outros dias você pode rezar com as irmãs lá da Bélgica, outro dia você pode rezar com os irmãos lá no Tocantins, lá em Palmas, né, e por aí vai, nossas irmãs lá em Belém. Então, para que você possa acompanhar e já verificando a estrutura e rezar junto conosco, né. Então, já falamos do ofício das laudes e das vésperas, né, de manhã, no começo da manhã e no final da tarde, né, e agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o ofício das leituras e as vigílias e as completas, que são ofícios, né, mais noturnos, né. Então, o ofício das leituras é um ofício, né, que é feito de madrugada, né. Então, para as ordens religiosas, né, e aqueles consagrados ao Senhor, eles rezam o ofício das leituras durante a madrugada, né? Então, durante a madrugada também tem essa penitência, né? Esse momento penitencial, que é o momento que você oferece, né? Tá todo mundo querendo dormir ali, já estou ali na cama, mas vou levantar para rezar. E mais do que rezar é meditar a palavra de Deus. Então, o ofício das leituras, ele segue basicamente essa mesma estrutura que a irmã falou, né? Só que acrescido de leituras, né? Repare que quando ela estava falando das laudes e das vésperas, a gente falava em leitura breve, né? Que é um breve trecho, de fato uma leitura breve. No ofício das leituras, essas leituras elas já são completas, né? Elas são mais longas, né? Então, de fato, nos convida a meditar mais, né? Porque a madrugada é um horário em que a gente está mais com a cabeça um pouco mais vazia de tantas coisas do dia, né? Então, a gente pode se abastecer demais. Mas o ofício das leituras também tem leituras patrísticas, né, dos padres da igreja, e depois do concílio também a gente medita alguns documentos da igreja, né, alguns textos, mas geralmente são padres da igreja, né, que trazem toda a espiritualidade, a beleza da espiritualidade dos padres da igreja, né, vividos naquela época. Então, o ofício das leituras nos ensina isso, né, que a leitura da palavra de Deus, da tradição da igreja, ela é acompanhada de oração. Então, não é só leitura e não é só oração, né? Esse ofício nos ensina que, ao ler a palavra de Deus, o que deve acompanhar, né? Como nós devemos ler a palavra de Deus, lendo, meditando e respondendo a Deus, né? Dando uma resposta, porque a palavra de Deus fala conosco, né? Nós sabemos disso, a palavra de Deus fala conosco e nós devemos aprender a dar resposta. Então, se você quer aprender a dar resposta a Deus, da palavra de Deus, da doutrina da igreja, né? Daquilo que nos é apresentado, reze o ofício das leituras. E uma novidade excelente para você é que depois do Concílio Vaticano II, esse ofício não é mais obrigado você rezar ele de madrugada, embora ele seja próprio para rezar, né, na madrugada, e muitas ordens ainda conservam isso. Mas depois do Concílio Vaticano II, há uma permissão da igreja, então é possível rezar, é válido rezar o ofício das leituras a qualquer hora. Então você pode já marcar na tua agenda aí um ofício das leituras a hora que você puder, né?
Depois nós temos a graça das vigílias, né? Vigília não é uma coisa que é para ser cotidiana, assim, né? Porque laudos é todo dia, todas as manhãs, vésperas, todas as tardes, ofício das leituras também tem para todas as madrugadas. As vigílias, elas acontecem em tempos próprios, né? As vigílias, elas não são cotidianas, né? Elas nos levam a meditar e a rezar, né, por determinadas situações, né, de forma bem específica. Por exemplo, nós temos vigílias mais em tempos penitenciais, né, que é o tempo do Advento e o tempo da Quaresma, né? Então também segue esse mesmo padrão do ofício das leituras. O ofício das leituras não deixa de ser uma vigília, né, mas não tem tanto esse caráter, porque vigília tem um caráter mais de interceder, né, de interceder por tantas realidades. Então, durante a Quaresma, durante o Advento, nós temos vigílias específicas, né, e que na nossa comunidade aqui nós rezamos, né? Nós não rezamos o ofício das leituras, a gente já falou isso para vocês, aqui de madrugada, mas nós pegamos as leituras e rezamos de manhã nas laudes, e as vigílias nós fazemos. Nós fazemos as vigílias às quintas-feiras, tanto no Advento e tanto na Quaresma, né? Aí nós fazemos de madrugada, oferecendo, né, esse tempo, esse pequeno sacrifício ao Senhor, né, para rezar por todos aqueles que se perdem na noite, por todos aqueles que trabalham à noite, que precisam de proteção, né, e de tantas outras realidades, né? Então nós fazemos esse sacrifício por todos aqueles que estão na noite, né, de uma certa forma, ou se colocando em risco, né, ou sofrendo um risco. Então nós também temos o ofício das completas, né? Então, para falar um pouquinho mais sobre o ofício das completas, né, que é a última oração do dia. Então, as completas é essa oração que nos faz terminar o nosso dia, fechar com chave de ouro, né? A última oração do dia que se reza antes de iniciar, né, o descanso noturno. Então, antes de dormir, que se reza é as completas. E que também segue essa mesma estrutura. Então, cantos evangélicos, né, que a irmã Vitória falava, nas laudes, quando termina o ofício, para terminar, não é quando termina, para terminar o ofício, nós cantamos o Benedictus, que é o cântico de Zacarias, é aquele canto que que o Zacarias proferiu ao nascimento de João Batista, né, que é o sol nascente nos veio visitar. Então, o sol está nascendo, as laudes, o sol nascente nos veio visitar. Nas vésperas, nós temos o Magnificat, o canto que é recitado pela Virgem Maria. Nós sabemos bem que 6 horas da tarde é essa hora da Virgem Maria, né? Na minha cidade, lá no interior de Minas, dava 6 horas da tarde, o rádio começava a tocar Ave Maria, né? Eu espero que em muitas cidades ainda se mantenha essa tradição, que é muito bela. E nas completas, nós temos o Cântico de Simeão, né, que é aquele velho profeta que estava na porta ali do templo, ali esperando, né, o dia que o Messias veria, né? E quando Nossa Senhora e São José vão apresentar o menino Jesus no templo, aparece esse velho profeta, né? E ele pega o menino Jesus e vai dizer, vá em paz minha alma, né, pois meus olhos viram a salvação. Então a gente vai cantar para você e nos despedindo, né, nos encerrando desse programa, né? Eu acho que já foi bastante informação para você, mas sabendo que vocês têm a mesma sede que nós passamos essas informações para você e todo esse amor da liturgia. Então a gente vai cantar agora esse cântico de Simeão, né? Esse profeta que pega o menino Jesus e vai dizer, Senhor, não preciso de mais nada, minha vida está completa porque meus olhos viram a tua salvação. E de fato nós devemos cantar isso porque todos os dias nós vemos a salvação de Deus em nossa vida, vemos os milagres da providência e de tantas coisas que o Senhor faz na nossa vida. Então, nós nos despedimos com muita alegria, né, nesse domingo, esperamos que você tenha um ótimo domingo e que aprecie este cântico de Simeão. Vai em paz minha alma, vai em paz minha alma, porque tens um bom guia pro caminho. Vai em paz minha alma, aquele que te criou também santificou, guardou e amou. Ó meu Senhor, graças por me teres
me prometestes, deixai o vosso servo ir em paz, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vai em paz, minha alma, porque tens um bom guia pro caminho. Vai em paz, minha alma, aquele que te criou também santificou, guardou e amou. Ó meu Senhor, graças por me teres criado.